Seja muito bem-vindo a mais um Filosofia para Todos, diretamente aqui da Rádio Vibe Mundial 95,7 FM e também pelo YouTube da rádio e do Conhecimentos da Humanidade. Seja muito bem-vindo ao nosso vídeo de hoje. E hoje eu quero falar com você que é cético. Você mesmo que é cético raiz. E se a gente está falando de ceticismo, a gente está falando de filosofia. Mas por que eu quero falar com você que é cético? Porque hoje eu vou falar de magia. Então eu peço para você me dar uma chance, porque pelos próximos minutos eu vou falar sobre esse assunto. Quero que você ouça até o final e que você tire suas próprias conclusões. Eu não quero te convencer de nada, eu só quero que você reflita sobre algumas coisas. Primeiro, eu quero convidar você para, no final, receber um recado especial de um lançamento que eu tenho. Então vai ficar para o finalzinho, ok? Vamos lá. Eu quero começar então, já que a gente está falando de filosofia, começar por essa ideia de cético. Eu já falei isso aqui no canal, eu já falei isso também aqui no programa da rádio, que o ceticismo, ele é um movimento filosófico que ele propõe dúvidas razoáveis a tudo. Então, olha só a diferença entre ter dúvidas e ter certezas. É grande, a gente sabe. Mas o que acontece hoje em dia em termos de ceticismo? Os céticos, eles duvidam ou não acreditam. Muita gente diz assim, eu sou cético, eu não acredito em astrologia. E aí, essa não é uma afirmação verdadeira. Porque o cético responderia o seguinte, eu não sei se a astrologia funciona, eu tenho dúvidas com relação a isso. Ou me parece que não funciona, mas eu tenho dúvidas com relação a isso. O ceticismo, ele prega sempre dúvidas, sempre questionamentos. Um cético de verdade, ele nunca está fechado a nada. Mas você pode dizer, Léo, caramba, astrologia, magia, eu não acredito nessas bobeiras. E eu deixo de ser um cético por causa disso? E eu te pergunto, será que você estudou o suficiente sobre esses assuntos para realmente afirmar que não acredita? Ou você viu aí gente fazendo horóscopo, gente falando de magia igual o Harry Potter, igual o Senhor dos Anéis, e não viu realmente alguém que estuda um tema durante anos falando sobre isso? Vou dar um exemplo. Muitos antropólogos, muitos mitólogos, muitos cientistas da área de religião comparada estudaram profundamente os rituais, a magia, o pensamento mágico humano. E assim, se eles não acreditavam nisso, por que eles estudaram? Porque eu posso estudar magia para entender o porquê que o ser humano acreditava em magia, acredita em magia, como ele construiu o pensamento mágico dele. Porque esse pensamento mágico moldou a humanidade muito mais do que a gente imagina. Você que está vivendo aqui hoje é produto desse pensamento mágico da antiguidade. Então, até para entender quem você é hoje, a gente precisa entender como a gente foi construído. Isso não quer dizer que você precisa acreditar no que as pessoas acreditavam há 10 mil anos atrás. Mas, entendendo como as coisas eram, a gente entende como elas são. Entendendo como as coisas foram construídas ao longo da história, a gente entende hoje alguns comportamentos nossos que a gente nem imagina porque a gente faz. Algumas festas, feriados, comemorações que mudam o nosso estado de espírito, como por exemplo o Natal, o Ano Novo, são frutos de construções de pensamentos mágicos muito anteriores, inclusive, ao cristianismo, por exemplo. Então vamos lá, para você que é cético de verdade, cético raiz, que é o cético que fala assim, eu duvido de tudo, quero ver o que esse cara vai falar para eu começar a compor o meu pensamento racional, a minha questão de avaliar o mundo onde eu vivo. Então é com você que eu quero falar, vamos lá. Vamos entender como a humanidade se construiu. A humanidade, ela começa de uma forma mais nômade. A gente não se assentava em lugares, a gente ia mudando de lugar. No início a gente era coletor, caçador, aí começa a manipular o fogo para poder cozinhar
os alimentos, para poder iluminar, se defender dos animais. A gente vai passando por processos de modificação. No início, para o ser humano era muito importante o dia, porque era na noite que o ser humano não tinha nenhuma vantagem contra a natureza. Estava escuro, a gente não enxerga tão bem no escuro como, por exemplo, os felinos enxergam. Então, à noite, a gente tinha que se proteger, a gente tinha que se esconder, a gente tinha que ficar quieto. Porque se a gente fizesse barulho, a gente podia virar presa. De dia, eu podia expor todo o meu potencial. E aí, a primeira deidade que começa a ser adorada é o Sol. Porque ele me traz essa segurança. Ele é alguém que me coloca num momento de segurança, de que eu posso me expressar, eu posso ver minha vida, eu posso caçar, eu posso buscar comida, eu posso fazer as coisas que eu tenho vontade. Então, olha o quanto a gente começa a transformar o dia no momento da produtividade. E percebe que a maioria das pessoas hoje trabalha de dia. O horário comercial é de dia. Porque o sol nos torna mais ativos. À noite, eu tenho sono, o meu corpo parece que a partir de um certo horário começa a produzir certos hormônios que me põem no sono. Então, até isso é uma questão que começou a ser condicionada. Tem alguns antropólogos, eu lembro de ter estudado isso há muito tempo, gente, que alguns antropólogos falavam que a humanidade, a gente não dormia 8 horas por noite. O ser humano ia dormindo de picadinho. Então, em horários assim, que eles comia, ia lá, achava um lugar para dar uma dormida, depois ia dormindo vários períodos da noite, porque o ser humano tinha que ficar alerta. Então, a gente nunca teve isso de dormir 8 horas por noite, como a gente tem agora, que seria o ideal. A gente estava ativo de dia. Então, é natural que o Sol tenha se tornado a primeira divindade e que aí essa troca entre o Sol e como eu me sinto e a realidade prática tenha se tornado um hábito, que a gente tem esse hábito até hoje. E aí a gente começa a entrar no que é magia de verdade, porque magia de verdade não é ocus pocus, efeitos especiais. A magia de verdade é entender o que está fora, como esse está fora age no que está dentro, e aí a partir da minha compreensão do que está dentro, eu mudo o que está fora, de novo. E aí não é que eu vou mudar o movimento do Sol, não, eu vou mudar a minha expressão no mundo. Depois do Sol, a segunda deidade que a gente teve foi o sagrado feminino. Porque aí o ser humano começou a perceber que a mulher, ela produzia vida. Talvez os nossos antepassados no início não entendiam como isso acontecia. Eles não tinham, não eram monogâmicos, né? Isso começa a acontecer com o tempo, em algumas sociedades, não em todas. Eles tinham ali uma vida comunitária, em que não tinham casais formados. Não que isso não poderia acontecer, isso também acontecia. Mas todo mundo cuidava de todo mundo. Era normal que quando uma criança nascesse, essa criança era criada pela tribo. Porque, além de ter um senso de comunidade, no fundo ninguém sabia que era o pai. Podia ser vários homens diferentes ali da tribo que se relacionaram com aquela mulher. Porque eles não tinham ainda a noção de que o sexo, o ato sexual com a ejaculação, produziria uma vida. A vida era algo que a mulher produzia sozinha. Em algum momento eles começaram a se ligar que tinha essa relação. Mas até aí o feminino começa a virar a grande deidade. E aí eles começam a observar que o ciclo menstrual da mulher combina com o ciclo da lua, que rege as marés, que a mulher tem os seus ciclos de humor por causa dos seus hormônios, que a gente tem as luas, quantas luas até um bebê nascer, a mulher grávida com a barriga cheia igual uma lua, e aí você começa a ter os cultos lunares também, além dos cultos solares. E aí a gente começa a criar ciclos baseados nisso. Muitas culturas antigas tinham seus calendários em ciclos de 28 dias, porque coincidia com os ciclos da lua e com os ciclos menstruais da mulher. Percebe então, olha, uma observação da natureza, uma observação do corpo humano, e eu modifico a minha expressão na natureza com relação a isso. E aí isso começa a nascer o pensamento mágico. Então, claro que os nossos antepassados tinham uma crença mágica, de que o mundo se manifestava de uma forma mágica que não era entendível. E hoje a ciência mostra que tem um formato
pelo qual aquilo se manifesta. Mas nós não deixamos de, mesmo com a ciência, de entender o porquê que as coisas acontecem, nós não deixamos de nos manifestarmos das mesmas formas. Formas cíclicas. A gente dividiu o ano em 4 estações. Porque a gente observa como a natureza se comporta e, bem ou mal, o nosso corpo precisa se comportar da mesma forma. Depois desse sagrado feminino, a gente começa a ter os primeiros sacerdotes, templos. E esses primeiros sacerdotes e templos, eles eram uma classe especial de cientistas estudiosos. Se a gente pegar os zigurates na Babilônia, eles eram observatórios astronômicos. Uma classe especial de sábios chamados magi, e é daí que vem a palavra mago, magista, magia. Esses caras, eles olhavam para o céu e foram os caldeus, né, que faziam parte dessa primeira classe, que dividiram o céu do jeito que a gente conhece hoje, em 12 constelações ou em ângulos múltiplos de 6, porque era um sistema heximal e não decimal como é o nosso sistema hoje. Eles dividiam em cada casa lá na astrologia tem 30 graus. Então eles usaram isso, gente, não porque eles acreditavam que Júpiter lá no céu estava influenciando a gente. Não, 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 não. Eles entendiam que quando Júpiter estava naquele ponto do céu, estava acontecendo alguma coisa aqui na Terra. Eles começaram a perceber que quando Vênus aparecia antes do Sol no horizonte, acontecia algum fenômeno aqui na natureza. Para os nossos antepassados, tinha uma relação direta. A hora que aquela estrela aparece, a gente sabe hoje que Vênus é um planeta, mas para eles era uma estrela. A hora que aquela estrela aparece, acontece a cheia do rio aqui onde eu tô. Então aquela estrela, aquela deusa, traz a cheia do rio. Hoje a gente sabe a mesma coisa, que quando aquela estrela aparece, o rio vai encher. Só que hoje a gente sabe que é um planeta, que tem um movimento, não sei o quê. Mas percebe que no fundo não mudou o fato de que quando aquela estrela ou planeta aparece, a cheia do rio acontece. A diferença é que hoje a gente tem um conhecimento mais racional do motivo, mas a partir do momento que o rio enche, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que esperar o rio encher, eu tenho que recuar a minha casa, o rio enche, quando ele vai embora, ele esvazia de novo, eu fico um lugar fértil para eu plantar, e é hora de eu plantar. E aí, gente, a gente repete esses padrões do sol, do feminino, da observação astronômica há milênios. Há milênios a gente repete isso enquanto humanidade. A gente tem uma memória social disso. E isso tudo, a gente vai dar um nome para essa coisa. E é um nome que é chamado de ritual. O que é o ritual, então? Ele é um conjunto de símbolos com uma proposta de resultado. Então, o que eu ritualizo? Eu vou subir na pirâmide lá, vou observar tal astro, vou ler esse astro, vou ver qual é o movimento dele, vou fazer um mapa astral. É o mapa do céu, o mapa dos astros, para eu entender o que está acontecendo aqui. E isso iniciou antes de eu olhar para as pessoas. Isso era para olhar para a Terra, como a Terra se manifestava. E tem uma história muito legal da astrologia, que no momento em que eles estavam olhando a constelação de Áries no céu, é quando as cabras aqui, ou os caprinhos, estavam brigando entre eles para acasalar. Aí vinha Touro, um mês depois, e era um período que eles usavam os animais de tração para plantar. Depois vinha Gêmeos, que era quando eles tinham que negociar as sobras do que eles tinham e do que eles queriam entregar para outras cidades ou vilas. Aí vinha Câncer, que era um período também de inundação, então Câncer está ligado ao rio, ao caranguejo que mora no rio. Aí Leão, período do ápice do verão para eles. Então, era um momento que o sol estava no seu ápice, eles associavam isso ao animal, ao leão. Percebe que os signos astrológicos, eles são símbolos que ritualizam, ou aliás, que são uma linguagem do que está acontecendo aqui e que tem um ritual que tem que acontecer. E esse ritual era plantar, colher, trocar, entender que era o pico do verão, o pico do inverno. E aí eu crio rituais. No inverno, eu preciso guardar comida.
No verão, eu preciso usar essa energia do sol para plantar e para minhas plantas crescerem mais fortes. E eu vou ritualizando isso. E esses rituais vão virando festas. Rituais que vão virando festividades, que vão ficando maiores, maiores a ponto da gente ter hoje aqui, por exemplo, no Brasil, festa junina, a data de Nossa Senhora dos Navegantes, Natal, Ano Novo, o Halloween, Dia dos Finados. Todas essas datas, gente, são rituais. E são rituais que a gente continuou repetindo por milênios e que vêm de rituais ancestrais. E a nossa sociedade por exemplo, no dia 2 de novembro, que é um feriado dedicado aos mortos, que é um ritual que tem pelo menos 12 mil anos que a gente sabe. E deve ser muito mais antigo. A gente tem tribos xamânicas que já comemoravam mais ou menos essa data há 30 mil antes de Cristo. Então, qual é o meu convite que eu faço a você, cético? A gente é produto de uma sociedade, de um meio que a gente nasce. Quando você nasceu, o dia 2 de novembro já existia, já era feriado de finados. Você provavelmente não trabalha nesse dia. Algumas pessoas trabalham em comércio, mas assim, a grande massa não trabalha nesse dia. Então você é influenciado por um ritual mágico, mesmo não acreditando em magia, por exemplo. Isso influencia a forma com que a sociedade se comporta. E é aí que a gente tem que entender que magia não é efeito especial. A magia é uma sabedoria de compreensão do universo manifestado através da natureza observável, que mexe comigo e que me faz agir de formas diferentes. Então o bom mago ele pode agir de duas maneiras, da maneira prática e da maneira mística. Hoje eu não quero falar com você da maneira mística, porque para um cético a maneira mística eu vou ter que discorrer aqui por horas para explicar o porquê que a via mística tem lá as suas justificativas dentro de um processo de pensamento mágico místico. Eu quero falar para você da maneira prática. A via prática da magia é, se eu entendo que eu estou no inverno e eu preciso guardar energia, porque no inverno meu corpo fica mais preguiçoso, ele tende a comer mais, então eu vou ouvir meu corpo. Eu não vou comer em excesso, eu não vou ficar gigante por causa disso, não é isso. Mas eu preciso entender que se meu corpo está mais preguiçoso e precisando comer um pouco mais, não adianta eu lutar contra isso. Não, eu vou sair da cama, eu vou não sei o quê, eu vou deixar de ser preguiçoso. Não, é o momento em que seu corpo tem uma memória biológica de que ele precisa estar um pouco mais tranquilo. No verão, aquele calor, aquela vontade de fazer coisa, de sair, de não sei o que lá, por mais que o calor dê uma judiada na gente, sua, fica meio mole, mas é um período que tá tudo claro, tem sol por mais tempo, o teu corpo entende que se tem sol por mais tempo, ele tem que estar ativo por mais tempo. E aí você pode escolher, brigar contra isso ou usar isso a seu favor. E a hora que você usa isso a seu favor, você está fazendo magia. Dentro do conceito filosófico do que é magia. Que, de novo, ficou muito convencionado que a magia é aquela coisa de varinha, de não sei o que, de não sei o que lá, não sei o que lá. Isso tudo é fantasia. A magia é muito mais prática do que isso. Mas eu já vi mago sério usando varinha. É porque é um símbolo. É um símbolo que constitui um ritual. Usa uma roupa lá. É um símbolo que constitui um ritual. Quando você vai num fórum, vai falar com o juiz vai estar vestido como um juiz, porque é um símbolo que significa um ritual. A nossa sociedade, ela é toda simbólica e toda ritualizada. E quem entende isso vai sacar como as coisas funcionam de verdade. Então o mago é esse que entende o contrato social, percebe que tudo é ritualizado, porque a humanidade aprendeu a se construir em formas de rituais. E a partir do momento que ele entende os rituais, ele sabe distorcer os rituais se ele precisar. Ele sabe quebrar o código do ritual e pegar o ritual por trás. Porque ele conhece o funcionamento das coisas. Ele deixa de ser só um cordeirinho que segue a manada que o pastor toca e passa a ser alguém que através da sua vontade compreende a realidade e pode modificá-la. E, gente, essa é uma das melhores definições de magia.
modificar a realidade mediante a minha vontade. Se eu estou lá dentro de um ritual jurídico e eu entendo que aquela lei está errada, eu posso procurar quem faz as leis. Ah, é uma lei municipal? Vou procurar um vereador. Uma lei estadual, deputado estadual, federal, deputado federal. Vou procurar e falar, essa lei está errada por causa disso, disso e disso. Será que não é possível modificar? Parece um exemplo bobo, mas tem muita gente que não sabe que pode procurar um vereador da sua cidade e pedir para promulgar uma lei nova, para levar ela para votação. E aí essa pessoa muda a realidade dela e de um monte de gente. Só que essas pessoas que não sabem disso são as pessoas que estão presas num processo de pensamento que compraram simplesmente a ideia de um contrato social sem entender que ele é feito de rituais. A pessoa que entende os rituais, ela vai falar assim, eu entendo a ritualística para resolver esse problema. Eu vou usar esse ritual ao meu favor. Então a magia, ela é um instrumento de modificação da sua forma de ver o mundo. E automaticamente de conseguir transformar esse mundo mediante a sua vontade. Essa é a promessa da magia. Infelizmente, nos dias de hoje, ela começou a ser associada a shows pirotécnicos. Não que, de novo, não que a magia não tenha o lado místico, ela também tem, mas eu prometi para você que hoje eu não vou falar disso. A magia, então, ela foi associada a shows pirotécnicos, ou ela foi associada a pessoas que beberam muito pouco dessa fonte, que ou compreenderam errado, ou até compreenderam bem e fazem mau uso disso. Tudo que vocês estão vendo hoje, de jovem místico, de coach quântico, todas essas coisas que estão aparecendo, elas são coisas que são corruptelas da filosofia mágica. É a mesma coisa que você pegar uma escola séria de filosofia como o estoicismo, em que fala para que você não seja escravo das suas emoções, mas que você as sinta, só que não tome decisões baseadas nela, de que chegar um coach e falar assim, você não pode mais sentir suas emoções, você tem que afogar suas emoções, você tem que ser racional, você tem que ser assim, ser assado. Isso é uma corrupção da filosofia, porque não é isso que a filosofia ensina. Essa filosofia. E a magia é a mesma coisa. Ela não ensina certas coisas que a gente tem visto por aí. E essas coisas têm rumado ao absurdo. E quando rumam ao absurdo, você que é cético, olha para isso e fala, pelo amor de Deus, olha o que essa pessoa está falando. Talvez um dos exemplos mais clássicos seja a astrologia. A astrologia, ela ficou estigmatizada por causa de horóscopo de jornal. E eu, gente, já vi em redação de jornal, gente sortear um papelzinho para dizer qual era o signo que ia ter aquele texto do dia, ou seja, não tinha fundamento nenhum. Estou dizendo que todos são assim? Não, mas nesse caso eu vi acontecer. Ou gente que fala assim, não, mas se Júpiter estiver no céu, ali, Júpiter está te influenciando. E não é, cara. A gente teve uma galera lá antes de Cristo que ficou milhares de anos observando o céu e entendia que quando aqueles planetas estavam em determinados momentos, a Terra, o planeta, a temperatura do planeta, as estações, a forma como o planeta estava se comportando, influenciava o nosso modo de reagir ao planeta. E aí a gente tinha reações diferentes. E a gente ainda é assim. Quando determinados lugares que o céu se põe, está mais quente, está mais frio. Se estiver muito quente, você vai ficar irritado. Se estiver muito frio, você vai estar mais quietinho. A gente reage a isso, essa galera se ligou nisso. Então não quer dizer que Júpiter acordou de mau humor e vai ferrar a sua vida. A própria astrologia foi muito mal interpretada ao longo do tempo. E ela entrou nesse balaio do jovem místico. Então se você é cético, eu te desafio se você quer criticar a astrologia, critica, cara. Mas leia tudo que você puder ler sobre isso. E não só a galera maluca, leia os autores que têm textos ali de muitos anos de pesquisa, que trazem uma visão mais séria. Te convido a fazer isso com tudo na sua vida. Aí você pode falar que é um cético de verdade. E te convido principalmente a fazer isso com a magia. Porque é algo tão mal falado, mas é algo que tem tantas pessoas tão importantes na história da humanidade, como, por exemplo, o pai da física clássica, Isaac Newton, que estudava isso a fundo. Dá uma chance para esses caras. Fica o convite. Um beijo no coração de vocês. E semana que vem a gente fala mais um pouquinho sobre esse assunto. Esfirras mágicas para vocês. Um beijo e até semana que vem, às 18h30 aqui, sexta-feira, na Rádio Vibe Mundial.